Boa noite, senhoras e senhores, está começando o podcast Construção do Futuro. Estamos ao vivo no YouTube e hoje também na Rádio Capivari FM. Hoje nós não estamos no Instagram, deu um problema técnico hoje, não estamos no Instagram, mas estamos no YouTube e também na Rádio Capivari FM. Como você está percebendo, hoje está um pouquinho mais atrasado, né, por conta de falta de energia, ficou tudo escuro em Capivari hoje, mas já está tudo de volta já. Hoje quem está com a gente aqui no estúdio é a secretária de Desenvolvimento Social do nosso município, a Thaís Isidro. Nós já vamos conversar com ela também daqui a pouco sobre as ações, né, sobre a área social do nosso município. O podcast Construção do Futuro vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, quando não falta energia, às 20 horas. E tem um patrocínio da Casa Nandi, a loja Nandi Casa e Construção. Tudo que você precisa para a sua obra, para a sua reforma, agora vem final do ano, né? Já estamos no final do ano, precisa fazer uma reforma na sua casa, uma pintura, uma repaginada, dá uma passadinha ali na Nandi e você tem um ótimo atendimento e o melhor preço da cidade. E também Gaia. Gaia é um escritório de engenharia, arquitetura e agora também construção. Então, antes você fazia só o projeto lá na Gaia. Agora você faz o projeto, faz todo o processo para financiamento e também a Gaia constrói a casa para você. Então, agora também tem a construção. Tanto na loja Nandi Casa e Construção, a gente fala sobre construção, e na Gaia também. Se você precisar alguma informação a mais, pode também me chamar que eu explico para você. Estamos aqui, está aqui no estúdio a Thaís Isidro. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, né, e nos assistindo. Thaís, é uma honra ter você novamente aqui no podcast Construção do Futuro. Você já esteve aqui no início do ano, né? E de lá para cá, muitas coisas vão acontecendo, vão evoluindo, né? Então, é importante esse bate-papo hoje para ver como é que está indo, né? Sim. Thaís, eu já conheço você, muita gente já conhece, que estão acompanhando, mas alguém não conhece ainda. Quem é a Thaís? A Thaís, hoje, ela é secretária de Desenvolvimento Social aqui do município de Capivari de Baixo e também primeira-dama, né? Sou esposa do Claudir, que é prefeito, mãe da Bárbara, da Alice. Que estão aqui, que estão aqui com a gente. Perfeito. Ô Thaís, já vamos entrar já no assunto ali sobre o desenvolvimento social, né? Sim. Qual que é o papel da secretária de Desenvolvimento Social no município? Hoje, vou falar de hoje o que a gente faz, né? A gente faz um trabalho que não é só simplesmente garantir o acesso da população em vulnerabilidade aos direitos básicos, né? Como alimentação, como uma moradia digna, como aos benefícios eventuais, mas a gente também tem o papel de impulsionar as pessoas a saírem daquele contexto de vulnerabilidade, né? De mostrar para essas pessoas que aquilo ali é um momento, que aquilo ali pode ser uma virada de página, né? Então, hoje, através de ações simples, a gente consegue impulsionar essas pessoas a saírem daquele contexto. Recentemente, a gente fez ali o primeiro treinamento, a primeira capacitação com jovens e adultos para entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente conseguiu, através de um projeto com uma pessoa voluntária, veio Juliana, que é especialista há anos na área, ela deu uma capacitação ensinando como se comportar numa entrevista de emprego. Muito importante como isso. fazer um currículo. Então, foi de grande valia porque a gente entende que, às vezes, a pessoa está em situação de vulnerabilidade, ela precisa entrar no mercado de trabalho, mas ela não sabe como. Às vezes, tem dificuldade de como se comportar, como chegar na empresa. Então, a gente abordou isso e foi muito bacana. A gente pretende aí ter mais edições disso. Perfeito, porque muitas vezes alguém está nos assistindo, nos escutando, pensa, mas como? Não sabe fazer um currículo? Não sabe, gente. Não está no dia a dia dessa pessoa. Eu trabalhei durante muitos anos com recrutamento e seleção para várias empresas e o perfil que mais chega muitas vezes para entrevista são mulheres ali na faixa dos 35, 45 anos que nunca trabalharam porque dependiam financeiramente do marido, passaram por um processo de divórcio e agora tem que entrar no mercado de trabalho.
Perfeito. Então, para ela é um mundo novo. Então, ela realmente não sabe como se comportar. Às vezes, qual roupa é mais adequada para uma vaga, qual roupa não é. Porque tudo isso, gente, impacta na hora de uma seleção, né? Com certeza. Então, a gente trouxe essas dicas bem simples, mas para facilitar, para que eles tenham aí mais sucesso quando forem para uma entrevista de emprego. Como você falou, pessoas que não estavam no mercado de trabalho, essa é a primeira barreira. Essa é a primeira barreira. É a E- primeira vitória. É a primeira vitória. Então tá, vamos lá. Eu anotei alguns temas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o parque sensorial. Esse é o Vamos lá. nosso xodó, né, agora, menino dos nossos Então, olhos. vamos lá, no momento. importante. Esse projeto, ele lá antes de prefeito assumir a gestão, a gente visitou vários municípios que a gente considerava que tinha naquele momento alguma referência de uma assistência social diferenciada, né? E nós fomos diversas vezes para Balneário Camboriú, inclusive ontem, quero deixar aqui registrado meu agradecimento, né, a Cristina, que foi secretária de Assistência Social de Balneário Camboriú, hoje é secretária de um município do Rio de Janeiro. Nós fizemos uma reunião online para falar sobre o nosso projeto do Parque Sensorial. O Parque Sensorial, ele surgiu porque a gente sempre compreendeu, né, o prefeito ele tem esse lado muito humano, duas coisas que ele sempre pediu para a gente, né? Olhar pelas mães das pessoas com deficiência e pela inclusão de pessoas com deficiência. Então, quando a gente foi a Balneário, que a gente conheceu a Casa do Autista, é claro que não tinha como não se encantar com aquilo. Só que a gente precisa adaptar certas coisas à realidade do município, ao que ele tem condições de sustentar. Porque muitas vezes é fácil a gente dar um passo grandioso e depois não conseguir sustentar. A gente tem vários exemplos disso até dentro do nosso município, de obras que foram construídas e nunca foram utilizadas, que não foram conseguidas, não foi foi possível feito manter. esse estudo que você está fazendo Isso. hoje. Então, a gente entendeu que assim, o primeiro passo seria dar, né, o que é de direito dessas crianças, que é um espaço digno para que elas possam ser crianças, para que elas possam brincar. Porque a mãe, hoje a gente tem um projeto do Mães Além das Diferenças, e uma das dores que elas traziam pra gente é que doía muito ver, por exemplo, uma criança poder entrar num parquinho de diversão brincando e os filhos dela não. Porque não é um ambiente seguro, porque a criança pode desregular, correr para uma rua. Então, diante disso, a gente pensou em tudo isso dentro do parque sensorial. Então, ele vai ser um ambiente fechado, ele vai ter brinquedos onde a criança vai poder brincar e aonde ela também vai ser estimulada. Então, são brinquedos adaptados para o autista, para o síndrome de Down, para a criança com dislexia, com TDAH e também para as crianças com dificuldade motora. Então, o projeto, a gente até se emociona quando vê, né? Até porque a nossa engenheira lá da prefeitura que é responsável por esse projeto, ela é irmã de uma pessoa com autismo. Então, é algo que toca no coração dela e ela já viveu na pele isso, né? Então, a gente recentemente foi para Brasília, a gente conseguiu mais um aporte, né, para esse projeto. Então, ele já está na fase ali de finalização do desenho. Acredito eu que no mais tardar até dezembro, janeiro, a gente já entra com os processos de licitação. Tá perto, então. E claro que é uma obra que não vai ser assim executada da noite para o dia, ela tem muitos detalhes. A gente vai ter uma parte que é de aromaterapia, onde as crianças vão sentir o cheirinho do hortelã, né? Vai ter um espaço ali que a gente vai construir, uma pequena salinha, para aquela criança que estiver no momento ali no parque, ela se desregular, a mãe poder pegar aquela criança, levar para aquele espaço, poder ajudar ela a se acalmar. Porque não tem hora, né? Às vezes está tudo certo, daqui a pouco não está mais. A gente sabe que assim, tem crianças que já está mais mapeado o que vai desregular ela, mas às vezes está dentro da rotina, está tudo certo e acontece o episódio, é normal. Diferente. Então a gente está pensando em todos os detalhes com muito carinho e a gente tem certeza, né, pelo estudo que a gente fez, vai ser um marco para a região sul. Né? A gente vê alguns locais falando de parque sensorial, mas nenhum dentro do que a gente vai ter em Capivari. Entendi. Vai ser uma referência regional. Entendi. E aí, até anotei aqui para perguntar para você, isso seria dentro do município de Capivari, certo? Sim. E esse parque ele vai atender só as pessoas de Capivari ou mais pessoas? Inicialmente, ele vai ser mais voltado para o nosso público aqui, tá? Porque ele vai ser um ambiente fechado. Então, ele vai ter uma guarita para entrar o acesso,
né? Pessoas Justamente, cadastradas. porque assim, ó, justamente para quê? Para aquela mãe ter segurança, que o filho não vai sair correndo e vai atravessar uma Certo, rua. A certo, gente sabe que isso pode acontecer, a gente teve tragédias não há certo. muito tempo Uhum. sobre isso, né? Então, mas inicialmente a gente quer atender o nosso público. Mas é claro que a gente também entende que como é um parque, a gente tem certeza que vai receber muita gente de fora, que vai querer conhecer, que vai querer trazer o filho. E isso eu tenho certeza que vai trazer um grande reconhecimento para a nossa cidade. Vai colocar ela no marco aí de cidades que realmente são voltadas para a inclusão. Essa assistência, né? Ô, Thaís, já tem algum local previsto? Não. Já tem, vai ser ali, eu chamo ali de área social, mas o pessoal não gosta muito desse termo, porque ali a gente tem o nosso CRAS, tem o nosso CREAS, Certo. tem a terceira idade e a gente vai ter o nosso Ah, parque certo, ali. certo, sim. Que aí é um local ali naquela rua que já não é muito movimentada, Exato. não tem muito barulho, então todos esses detalhes a gente... Fácil acesso. Fácil acesso, então todos esses detalhes a gente pensa. Perfeito, né? perfeito. Então tá, então quer dizer que já o negócio está bem adiantado, Tá já bem tem um adiantado. local, já está em construção o projeto já bem adiantado, já. e depois já parte para a licitação, né, que é uma parte um pouquinho burocrática, às É vezes a demora parte um que mais pouquinho, demora um pouquinho. e depois já passa para a obra, né? É. Tá, e aí, você foi em Brasília agora essa semana, né? Fomos. Essa viagem foi também para trazer recurso para esse projeto? Também. E a gente Mas não trouxe. só para esse. Não só para esse. Na realidade, eu vou dizer, foi a primeira vez que eu fui a Brasília, né? O Claudio sempre ia, ele falava, quando ele voltava morto, assim, exausto. Eu dizia, meu Deus, E você, como assim? Foi passear? como assim, né? É, E Agora aí eu você pude, sentiu na pele. Gente, assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não vão rir de mim aí, o pessoal me perdoa, né? Mas eu fui descobrir o que é dor do nervo ciático nessa viagem. olha só. Porque nós saímos daqui domingo 1h30 da manhã, pegamos o nosso voo às 5h30, chegamos em Brasília. A nossa primeira agenda já estava marcada na Secretaria de Articulação Nacional, então a gente só passou no hotel, deixou a bagagem, trocou de roupa e já foi. fomos. De lá a gente teve uma reunião bem produtiva para fazer os alinhamentos da semana. Eu já tive uma conversa com a secretária adjunta sobre as mudanças que vieram para assistência social agora, que é a questão do cuidado com a gestante e com a primeira idade ali, né, com os bebês. E a gente conversou, a gente viu o que tinha de recurso para o social, o que estava engalhado, hoje o Ministério, né, da Assistência Social Federal, que realmente tem a nos oferecer. A gente fez todo um levantamento ali. E aí no dia seguinte a gente realmente bota assim a mochilinha, né, com todos os ofícios e é bater gabinete por gabinete. Porta em porta. Porta em porta. E assim, só no primeiro dia a gente andou, que foi contado no relógio ali, né? Contador de passos, a gente andou 8 quilômetros no primeiro Olha dia. só. Né? Porque assim, são estradas subterrâneas ali, então Tem que andar. tem que andar e é andado. E às vezes vai num gabinete e não tá, tem que ir lá no outro, depois volta e ganha mais um chá de cadeira e vem. E é assim, gente, é toque, eu sou fulano, vim aqui trazer esse projeto, precisamos de apoio, explicar o que é um por um. E como é que foi foi bem recebido? Como é que foi? Sim, assim, a gente tem portas abertas, né, hoje do governo federal, foi bem bacana, bem produtivo. Alguns não estavam presentes, mas aí a gente conversa com o chefe de gabinete, com o assessor, né? Mas a primeira conversa ali. A primeira conversa ali foi bem produtiva. O prefeito acredito que trouxe mais em torno de R$1 milhão de reais, Olha né? De comprometimento, porque o que acontece? A gente bate na porta agora, para o dinheiro entrar lá agora no ano que vem. Sim. Então, assim, Mas a gente se não ir planta, agora, não adianta ir depois, porque aí depois tu vai pedir para o outro semestre, né? exatamente. Então, tem esses períodos que eles chamam de período de solicitação de emenda parlamentar, né? Exato, Então, até para ficar claro, né, que, por exemplo, assim, um governo, um prefeito começa a governar no início do ano, mas ele não teve como ir no ano passado lá pedir recurso para esse início. O nosso prefeito, ele foi um pouquinho fora do normal, né? Ele sabendo já dessa informação, que se ele deixasse para ir depois da posse, ele não ia ter recurso para esse Só ano. no final do ano. Então ele pagou do próprio bolso dele e ele foi isso. antes de assumir como prefeito para Brasília e ele fez esse movimento do toque-toque. Olha Por só. isso que a gente começou esse ano já com várias emendas para fazer os projetos. Perfeito. Senão não fazia nada mesmo. Senão não tinha nem como começar, ia ter que começar a bater na porta para depois receber, né?
Então, foi bem bacana. Então, aí a gente fez esses 2 dias voltados só para o município de Capivari, né? E no terceiro dia, eu fui representando todos os secretários do Estado, através do colegiado do Estado, do qual eu faço parte da diretoria, o COEGEMAS. Nós, junto com a FECAM, e o prefeito Claudir também se dispôs, nos acompanhou, junto com a prefeita também de... Ai, gente, vamos perdoar, agora esqueci o nome do município dela. Mas depois eu até falo para vocês, ela foi super parceira nossa. E aí nós fomos pedir o apoio de todos os deputados e senadores para aprovação da PEC 383. Então, essa PEC 383, ela é uma PEC de 2017. 2017, que gente. foi aprovada em primeira instância em 2021, mas ainda precisa. E ela ainda precisa, e é um caminho árduo. Até estive Porque olhando o que essa PEC, acontece? mas essa PEC ela vai ajudar muito no social. Muito, gente. Só para vocês entenderem, né? Hoje, para a saúde e para a educação, há uma verba fixa, né? Que os deputados precisam, né? Que o governo federal precisa mandar para os municípios. Um percentual fixo do orçamento deles. Então, faça chuva, faça sol, aquele valor a gente pode contar, vamos dizer assim. O social não tem isso. O social... Para ter uma noção, no último ano agora, a gente recebeu esse ano, foi 0,28% para assistência social. Não estou falando do nosso município, estou falando de governo federal. O governo estadual, ele colocou, acho que foi 0,23%, e o nosso município, se eu não estiver enganada, ele colocou quase 8%. Foi uma coisa assim, mais ou menos. Quase insignificante. Ou seja, o custo da assistência social hoje é do município. É do município. Então, e a gente sabe o quanto custa isso para o município. Porque, por exemplo, né, só para ficar mais claro para o pessoal de casa, o que a gente recebeu do governo do estado, tá, para alta complexidade. O que é alta complexidade? Abrigo das crianças, família acolhedora, acolhimento de idosos. O que eu recebi para me ajudar a custear as despesas do ano inteiro não paga um mês meu de acolhimento dos idosos que eu tenho. O que veio do Estado para o ano inteiro, para esses 3 serviços, não paga o acolhimento dos meus idosos. Dos 3 serviços. Não, só do idoso. Só do idoso. Só do idoso. A parte de criança, todo município que paga. Então é insignificante o valor que vem. E aí essa PEC, o que é? Para garantir 1%. 1%, gente. 1%. 1%. Claro, já vai ajudar, vai ser mais que o dobro do que está vindo. Sim, 3 vezes. É muito. E o que acontece? É uma garantia fixa. Sim. O município consegue se organizar melhor, Sim. consegue, né, melhorar os serviços. E eu sempre eu falei isso lá para os deputados que a gente conversou, inclusive com o senador Esperidião Amin, na conversa que eu tive com ele, eu falei assim, o que a gente precisa entender é que o mesmo público que passa pela saúde, passa pela educação, muitas das vezes ele passa também pela assistência social. Perfeito. Então, se é o mesmo público, eu tenho que dar a mesma qualidade de serviço. E lembrando que a gente, quando tudo dá errado, quando vamos dizer que tudo falhou com o cidadão, é a assistência social que acolhe, é ela que dá o amparo. Então, por que não dar um amparo para essa categoria que é tão séria, que faz um trabalho tão necessário hoje dentro da nossa gestão? Perfeito. E no social, quando a gente fala no social, você não tem como prever quantas pessoas vão precisar do social o ano que vem. Tá, tudo bem que tem alguns cadastrados que já sabem que aquilo ali é de certeza. Os acompanhamentos. Mas os que vêm extra, você não sabe? Não tem. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente estava metade do ano com 2 crianças acolhidas. Da noite para o dia foi para 7. Então, são coisas que eu não tenho como prever, que vão acontecer. A assistência social, ela é muito, vamos dizer assim, eu não posso colocar a pessoa numa fila, por exemplo, e dizer espera, porque a necessidade dela é urgente. É urgente. Então, tem coisas, claro que a gente consegue orientar a pessoa, que ela entende que ela tem que aguardar, mas a maioria dos casos a gente tem que dar uma resposta rápida. Depende da complexidade e necessidade. Dependendo da complexidade é muito rápido, e isso demanda custos. Sim. E aí, quando nós temos esse percentual baixo que vem do governo, aí a prefeitura tem que arcar. É a prefeitura que arca. E aí a prefeitura tem já um fundo para isso, ou tem que buscar... do orçamento dela.
Tem que tirar do orçamento. É do orçamento dela, né? A gente fala ali é recurso próprio. Então, Sim. é diretamente do bolso da prefeitura, né? Entendi. Do recurso que ela tem do recolhimento de tributos dela. Então a prefeitura não tem, é tantos por cento isso aqui é pro social, tantos por cento Fixo ou não? fixo não, porque não Não, sabe porque o tanto de pessoas que... não, Entendi. a gente tem uma variação, a gente faz os cálculos, os orçamentos, Sim. né? Mas a gente também entende que, por exemplo, tem coisas que pesam, que a gente poderia estar Sim. investindo em outra coisa. Exato. Se a gente tivesse um aporte do governo Exato. federal melhor, aí a gente teria mais condições de melhorar os investindo serviços, né? investindo em outra coisa, até por exemplo, investindo para que no futuro não venha mais Isso. pessoas procurando o social. É o que eu Venham falo menos. assim, né? A gente tem que fazer um trabalho de prevenção, por exemplo. Aqui a gente já tem famílias que a gente já está na terceira geração atendendo no social. Entendi. E tu investir na quebra de ciclo Exato. é algo que eu sempre falo assim, esses trabalhos que a gente faz hoje, de, por exemplo, essa capacitação para entrar no mercado de trabalho, essa questão de mostrar para eles que existe um mundo fora da vulnerabilidade, esse trabalho com as mulheres vítimas de violência, o trabalho com as mães atípicas, é um trabalho que ele vai dar um resultado lá na frente daqui a 10 anos. Exatamente. Por Só quê? que se não é feito... Só que se não é feito agora, lá na frente eu vou continuar atendendo as mesmas famílias com os mesmos problemas. Exato. Isso que é pensar no social mesmo, não no tempo que está no mandato, porque tem coisa que vai vir resultado depois, nos próximos mandatos. Sim. Quando esse trabalho que a gente faz ali dentro do CRAS, por exemplo, com as crianças, né? É um trabalho que vai dar resultado quando eles estiverem adultos. Exato. Então, às vezes, a gente tem que entender que a assistência social é um lugar de plantação. A gente planta. E muitas vezes, quando que é para quebrar ciclos, né, como você falou, às vezes não basta mostrar, porque tem muitos programas, muitos vídeos, muitos psicólogos que mostram, mas se não pegar pela mão e ensinar assim, e acompanhar, porque senão... E a gente precisa entender que quando a gente tem ainda um julgamento, né? Ah, mas por que não trabalha? Ah, por que não faz isso? Ah, por que não faz aquilo? A gente precisa compreender que às vezes o que é normal para mim não é normal para o outro. Né? Eu me lembro muito de uma das histórias que eu ouvi de uma criança, até a Rosa do SEACA que me contou essa história. A criança, quando ela chegava perto da hora de comer, a criança passava mal. Ela não conseguia entrar dentro do refeitório. Porque ela passou tanta privação de alimento que aquilo para ela, aquilo que pra gente é tão óbvio, é tão bom, para aquela criança era estranho, deixava ela ansiosa, deixava ela sem, sabe? Psicológico. Então, assim, o que é muito simples para mim no meu contexto, para o outro não é. Para mim, o que é bom para o outro, ele não conhece. Exato. Né? Até um carinho, né? Uma criança, quando ela é vítima de violência, foi criada dentro daquele contexto de violência, o carinho para ela é estranho. É estranho. Porque ela não conhece. Verdade. Quando é criada em situação de abandono emocional, né? Porque às vezes está ali com o pai, com a mãe, mas né, eles não estão presentes. Um está lá no celular, outro está no outro, não tem um momento de qualidade. Quando que encontra um momento assim, numa instituição, ela é estranha. Estranha mesmo. Então, é por isso que eu digo, né? São construções e muitas das vezes a gente, como assistência social, tem que ajudar a tirar aquelas paredes que estão tortas, né? E reconstruir elas de maneira mais digna. Perfeito. Thaís, deixa eu perguntar para você, como secretária de assistente social, você está conseguindo fazer o que você pensou que ia dar para fazer, o que a sua expectativa? Como que tá? Não tem aquele que a gente fazia expectativa versus realidade? Como que tá? Janir, eu vou te ser bem sincera que eu estou muito contente com o resultado da minha secretaria. Né? Eu tenho uma equipe fantástica. Porque nada se faz sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe que todos os projetos, todas as ideias mirabolantes que eu apresentei, o pessoal abraçou, corre atrás, defende. Né? Tudo que a gente fez hoje, a gente fez de coração, com muita ajuda de voluntários. Né? Queria trazer até uma lista para agradecer tantas pessoas que ajudaram a gente nesse ano, dedicando o seu tempo, né, o seu conhecimento. Parque Diamante foi uma peça fundamental. Nós fizemos recentemente uma festa aí que eu digo que foi histórica para Capivari, que foi o nosso baile de primavera. Né? E aí eu
foi lá, a dona Rosa, que é diretora, né? Eu falei, dona Rosa, vai lá nas empresas que alugam o vestido, faz um toque-toque, fala que a gente quer fazer, né, o desfile da terceira idade, quem sabe consegue, mas não fala pra ninguém, primeiro vai lá e tenta. Aí ela, ai, minha filha, assim, vai, a senhora com esse jeitinho doce, né, explica. Ninguém nega pra você. Ninguém nega, a dona Rosa foi lá, conseguiu os vestidos, conseguiu coroa emprestada, tudo de graça. Conseguiu até flor, buquê de flor para as idosas. Então eu digo assim, as pessoas querem ajudar. Quando elas veem que o trabalho é sério, as pessoas querem ajudar. Exato, exatamente. Então, assim, a nossa terceira idade teve uma tarde incrível. Se divertiram, ganharam faixa, desfilaram, a família foi lá comemorar junto. Perfeito. Então, acho que esse é o nosso papel. E tudo isso só foi possível graças ao que? As parcerias. Exato. Parceria com o Parque Diamante, com as empresas que cederam as coisas pra gente, né? Então, isso é muito importante. E assim tem sido os nossos projetos. Então, hoje eu olho para esse final de ano agora, né? A gente já está no final de ano. Eu tenho muita gratidão por tudo que a gente viveu. Claro que a gente tem muito que melhorar, gente. Tem muito que ser feito, tem muito que ser construído. Mas eu tenho muito orgulho porque tudo que a gente propôs na reunião de janeiro, quando eu assumi, primeiro dia que eu assumi, a gente fez uma reunião. E a gente definiu todos os projetos que a gente ia fazer. Tá andando. Tudo que a gente colocou lá em janeiro, a gente executou. Perfeito. E teve coisas que a gente não... por exemplo, o baile de primavera não tava. Bônus. Foi um bônus. Por quê? Porque o de carnaval, que foi também uma porta que se abriu, assim, graças a Diamante, deu tão certo que eles falaram, não, Thaís, vamos fazer o de primavera aí pros idosos. Então, vamos. Uma coisa puxou a outra. Uma coisa puxou a outra. Graças a um bom trabalho bem feito em equipe. Então, estou bem contente com o que a gente desempenhou esse ano. Tenho certeza que ano que vem vai ser melhor ainda. A gente vai estar com mais maturidade, mais bagagem, né? Consertando as arestas do que não ficou tão bom. Eu acho que a gente tem que ter humildade para saber que ninguém é 100%, né? Todo mundo tem um pouquinho para melhorar. Perfeito. Thaís, como você mesmo falou, que todo mundo tem que melhorar um pouco, eu melhorar, você, todo mundo, todos que vocês estão nos acompanhando, ainda que a gente tem que melhorar, e ainda que você está conseguindo fazer tudo que está ali no cronograma, qual foi o maior desafio que você encontrou para realizar essas ações, esses projetos, tirar do papel, desenvolver outros que nem estavam no papel? Eu acho que hoje posso dizer que foi o maior desafio foi a questão de, às vezes, a gente ter que provar para as pessoas que aquilo é bom e que a gente está trabalhando. Perfeito. Eu venho do meio empresarial e lá as pessoas, elas te contratam, elas têm o teu currículo, elas vão te dar uma missão para te cumprir, tu cumpriu, ok. Hoje o meu maior desafio, acredito que nesse período, foi provar para as pessoas que eu não era só a mulher do prefeito que estava ali num cabide de emprego. Então, além de eu trabalhar, eu brinco, além de eu trabalhar, eu tenho que provar que eu estou trabalhando. Tem que trabalhar mais ainda. Então, trabalho dobrado. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu não sou um cabide de emprego, que eu tenho competência técnica. E isso, para mim, foi uma vitória muito grande, ser convidada pela ex-secretária de Assistência Social do Estado, a Kika, para fazer parte do COEGEMAS, da diretoria de um colegiado de secretários de assistência social. Então, isso me enche de orgulho, tenho muito orgulho disso. Foi uma oportunidade incrível que eu ganhei, que pude aprender com profissionais maravilhosos, né, que ouviam as minhas ideias, entendiam as minhas dores, dizendo, estás no caminho certo, é isso. Então, eu acredito muito que, eu sempre falo, né, a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Exatamente. E esse um ano foi assim, eu disse, Deus, isso aqui é meu, eu vou dar um passinho. Vou então dar um passinho, a sua parte é colocar no chão. Faz a tua parte. E na verdade, Thaís, acontece essas oportunidades por conta do seu profissionalismo, da sua seriedade na frente dessa secretaria. Isso é resultado, é consequência, na verdade. Tudo é resultado, né? Quando o Cláudio ganhou a eleição e ele me fez o convite para assumir o social, né? Claro que era uma área que eu já gostava, né? Sempre dentro da igreja, a gente sempre fez trabalho de assistência social, com pessoas em situação de rua, a gente fez também trabalho com as pessoas ali em Tubarão, da área verde, enfim.
Então, era uma área que já pulsava no meu coração, mas não profissionalmente, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, quando não, vou assumir. Eu fui lá, toque na Secretaria de Assistência Social, e falei, olha só, eu vou assumir e eu preciso aprender. Certo. E elas foram tão generosas comigo, que elas disseram, não tem problema, vem aqui tal dia, tal horário, que a gente vai te ensinar. Elas se organizaram, que cada diretora sentou comigo com o prefeito Olha e me só. deram uma aula, mas assim, uma imersão, sabe? Explicando termo técnico, apresentando a legislação, falando o que funciona, o que não funciona, na prática é assim, Thaís, tu vai ver isso, vai ver aquilo. E assim, então, dali me abriu, né? Graças ao meu contato com outros secretários também que foram muito generosos comigo, esse diálogo muito aberto e, como eu falei ali anteriormente, né, eu tenho uma equipe muito capacitada que abraçaram a ideia e o projeto, então a gente conversa, olha só, eu quero fazer isso aqui, como é que a gente encaixa dentro da legislação do SUAS? É isso, aquilo, Quando você fala, queremos fazer, eles já entenderam. Ela vai fazer. Nós temos que mexer porque ela vai fazer. É mais ou menos por aí, ela assim, ixi, já sobrou pra vai nós. ter, né? Vai acontecer, a gente só vai. Foi igual o parque. Quando eu apresentei o projeto do parque para elas, meu Deus, mas como, né? Tá aí, ó, vai sair. Exatamente. E aí, como você falou, que todos eles foram bem solícitos a ensinar você ali no começo, também isso também é por conta também da humildade quando se entra para pedir alguma coisa. Sim. Então, se a gente entra com humildade, eu quero aprender, eu quero fazer, eu preciso saber como é que funciona, as pessoas vão entender e vão ajudar. Thaís, enquanto você toma mais uma aguinha, eu vou falar para o pessoal que está em casa sobre a Nandi Casa e Construção. Você que precisa fazer uma reforma ou construir, tudo que você precisa para sua reforma ou construção tem na Nandi Casa e Construção. Loja em Capivari, na Rua do Caçador, e loja também na Rua Altamiro Guimarães, em Tubarão. As duas lojas têm um sistema interligado, onde você pode comprar um produto aqui em Capivari e trocar em Tubarão ou vice-versa. E Gaia. Gaia é um escritório e uma construtora agora. Gaia fazia até então só projetos de arquitetura, licenciamento, essas coisas, burocracia, né? Papel. Agora não, agora nós vamos botar a mão na massa. Então, se você precisa da sua casa, através do programa Minha Casa Minha Vida, entra em contato com a Gaia e ali a gente vai desenvolver todo o projeto, também toda a assessoria para fazer o financiamento, aprovação na prefeitura, no cartório, na Caixa Econômica, tudo que você precisa num pacote só. Então, dá uma passadinha ali, marca um horário ali com a Eduarda ali, você vai ver que é possível realizar o sonho da casa própria. Vamos seguindo por aqui, Thaís. Vamos falar um pouquinho sobre a merenda. Merenda, você falou ali alguma coisa sobre merenda do CRAS, criança do CRAS. Não, a gente fez, O que é? Lanche, merenda? Foi uma ação agora para o Dia das Crianças. A gente conseguiu uma parceria com o McDonald's de Tubarão. É isso ali, então. Foi. Eu misturei tudo aqui. Eu assim, merenda, não é comigo? O pessoal até ficou meio assim, eu disse, gente, lá em Sorocaba eu vi, né, eles dando o Mac Lanche Feliz, acho que foi no início do ano, nem me lembro qual foi a ação. Eu falei assim, nossa, mas como é que... Você tá antenada onde que tem a algo gente que vai, tá funcionando? É que eu acho que assim, na vida a gente tem que olhar para uma coisa que é boa, aprender e aperfeiçoar para a tua realidade. Perfeito, Precisa sair inventando a roda, né? A gente tem que ter o bom senso de ver isso aqui funciona, eu tenho como fazer dentro da minha realidade e eu faço. Perfeito. Então eu pensei, como é que faz, né? Qual é a legalidade, o que pode, o que não pode? E aí eu vi, a gente tem um apadrinhamento infantil, se a empresa quiser apadrinhar ou uma pessoa da sociedade civil, ela pode dar o que quiser. Fui lá, fiz um ofício, mandei para a dona do Mac de Tubarão, falei, olha, eu tenho 53 crianças nas minhas oficinas do CRAS e eu gostaria de dar um Mac Lanche. Queria que elas tivessem a experiência de comer um Mac Lanche Feliz no Dia das Crianças. E eu gostaria de te convidar para ser padrinho afetivo e oferecer isso para as nossas crianças. Mandei. Mandou. Vou não, a gente já tem. já tem, né? Aí eu falei para as meninas do CRAS, meu Deus, Thaís, mas vai dar não sei quantos mil, elas não vão dar. Eu disse, não, já tem, né? Aí passou alguns dias, daqui a pouco, 6h30 da manhã, recebi uma mensagem no WhatsApp. Tá, mas vocês podem vir buscar. É claro que a gente pode buscar. Filha, a gente já tem bala, se tu quiser. Imagina.
Até ajuda a fazer, né? Até ajuda a E fazer. aí a gente, graças a Deus, a gente conseguiu dar esse momento para as nossas crianças. Eu sei que para algumas pessoas parece uma coisa tão pequena, mas para a gente que viveu aquele momento ali, Com certeza. até me emociono, porque nem todas as crianças têm oportunidade. Claro. E esse é o nosso papel, é mostrar para elas que existe um mundo longe da vulnerabilidade. Exato. Que o que elas estão vivendo hoje não é, o mundo não se resume àquele momento que elas estão vivendo, àquela realidade ali. Então, foi muito emocionante, né, ver a carinha deles. Teve crianças que falaram, tia, eu nunca comi um Mac porque a minha mãe não tinha condições de pagar. Né? Teve um que me emocionou bastante, que ele chegou para mim, tia, eu posso comer em casa? Aí eu falei, pode, mas por que não quer comer aqui com os amiguinhos, né? Ele assim, porque o meu pai também nunca comeu um Mac. Olha só. Então, assim, para algumas pessoas pode ser algo pequeno, mas para mim que viu o brilhinho no olhar daquelas crianças é muita coisa. E isso o dinheiro não paga. Exatamente. E mais uma vez eu reforço, né? O que custou isso para o município? O que Só, custou? o que custou foi só a ação da secretária. Então, assim, a gente precisa entender que todo mundo quer ajudar. E eu volto a dizer, quando as pessoas, as empresas veem que é um trabalho sério, elas ajudam. Exato. E foi lindo, assim, mandei as fotinhos, os vídeos, e ela falou, Thaís, conta com a gente ano que vem. Exatamente. Então, assim, já está garantido. Já está garantido. Então, até eu encontrei, né, esse prefeito lá em Brasília, o Manga, e eu gravei um videozinho com ele. Eu vi. Algumas pessoas criticaram, porque depois ele foi afastado do cargo, enfim. E eu falei assim, gente, mas é justamente isso. Eu não preciso copiar um todo. Mas se foi uma boa referência, se me ajudou, Exato. por que eu não vou falar? Vou falar. Exato. Acho que a gente não pode ser sensacionalista, não pode querer sempre estar criticando tudo e todos. Exato. Não é o meu papel de juíza. Se ele cometeu irregularidades, ele vai responder, Exato. vai pagar. Mas foi muito natural, porque a gente estava ali conversando, eu não sabia que ele ia chegar, ele chegou para cumprimentar, e aí ele começou a falar e tal, e eu falei, não, mas eu vou te falar, meu filho. Não é só lá em Sorocaba que as crianças comem Mac. E aí eu falei para ele, olha... Capivari também. Lá em Capivari também, eu vi aquela atuação lá e parabéns. Você falou para ele falei que foi inspirado lá. Foi, assim, aí me inspirou aqui, a gente conseguiu fazer lá, e ele disse, é isso aí, Thaís, parabéns, que Deus abençoe Isso é gratificante para ele também, saber que... Sim, porque é tão bom, né? Por exemplo, eu fui recentemente na Câmara de Vereadores de Tubarão para apresentar o nosso projeto das mães atípicas, né? Que aqui está sendo um caso de sucesso. Lá não tem, eles acharam tão interessantes o que a gente tem, que virou um projeto de lei lá, e eles me convidaram para ir falar da nossa experiência com esse projeto. Então, é bacana. É bacana para a equipe, é bacana para os profissionais envolvidos e para o próprio município. Exato. Isso mostra que o município cuida das pessoas. Sim. O social cuida das pessoas. Inclusive, eu conheço algumas, 3 ou 4 mães que são do Mães Atípicas e elas falam muito bem, muito bem. Na verdade, um mesmo que eu conheço é o único local que ela tem de fora de casa, vamos dizer assim. É o único local. Não tem... É um trabalho assim que a gente tem muito carinho, né? Porque eu falo, né? Esse encontro por mês, para elas é um respirar, e para mim é onde eu me recarrego. Olha só, é um respiro. Elas falam isso, a gente vem aqui para respirar, e eu vou lá para me recarregar. Exato. Porque a gente cansa às vezes, né? A gente, enfim, é um ser humano normal, mas quando eu chego lá eu vejo que aquilo que a gente criou, aquele projeto, que a gente trabalha com tanto carinho, ver elas entrando lá, às vezes cansada, abatida, e ver elas sair sorrindo, alegres. Isso é muito gratificante. Exatamente, porque essas mães, elas, além de já ter a jornada da casa, né, cuidar da casa, tem esposo, tem tudo, o cuidar de um filho que praticamente depende totalmente dela, né? Sim. Não importa se é criança muito pequenininha ou já é maiorzinho, mas depende do olhar praticamente o tempo todo. Então não sobra tempo mesmo para fazer nada. Não, e aí a gente pensa assim, né? Tu que mencionou, né? Tem marido, mas a maioria nem tem marido. Exato. A maioria a família já se isolou porque a família não quer se incomodar. Exato. Existe muito preconceito nisso, inclusive dentro da família, né? Não tem a aceitação e o tratamento devido dentro da família. Eu digo assim, né? Elas passam por um isolamento social muito grande, porque, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo de uma mãe de autista, né? Vou pegar como exemplo.
o nível 3. Sim. Como que ela vai numa peça de teatro? Como que ela vai num cinema? Se aquele ambiente, às vezes, o som alto, muita iluminação, um culto, uma missa, sabe? Às vezes, para ir no mercado é difícil, Exatamente. gente. Então, assim, aí não tem com quem deixar, depende de um favor, de outro. Às vezes, o momento que elas têm, esses dias uma mãe me relatou, Thaís, assim, eu levo meu filho para a escola, mas quando eu chego em casa, eu entro em pânico. Porque eu não posso nem olhar pro celular, que eu fico pensando, já vão me ligar do colégio, porque ele vai dar crise. E eu fico presa naquilo ali. Então, assim, a gente precisa olhar e entender que, infelizmente, existem muitas mães que estão em esgotamento emocional, esgotamento físico, e que elas precisam desse olhar. E a gente está trabalhando, né, e vamos trabalhar o próximo ano firme para a gente ter mais recursos para esse projeto, para a gente ter mais apoio para esse projeto, para poder expandir ele cada vez mais. Hoje esse projeto ele é mantido pela prefeitura. Pela prefeitura e principalmente pelo trabalho voluntário. Ah, perfeito. Então, hoje quem quiser ajudar no voluntário pode. Só me procurar, gente. Se quer me ajudar com qualquer coisa aí, ó. Tá, eu faço reiki, Thaís, eu sou palestrante, coach, psicólogo, terapeuta. Eu sei aí fazer uma receita de bolo. Já tá valendo. Já tá valendo, gente. E é muito bacana porque as pessoas veem, né? A gente, no último que a gente teve das mães, a gente fez o último encontro da beleza ali com elas, que foi no mês de outubro. A gente teve as trancistas do nosso município, 3 trancistas maravilhosas. Nem sabia que existia isso, transista. Trancistas, elas foram lá fazer aqueles penteados de trança maravilhosos nas nossas mães. Então, assim, os nossos talentos, pessoas generosas, cabeleireiras aqui que vão lá. Então, o que custa isso para o município? O que esse projeto custa para o município? Custa a hora das servidoras, que a gente já está ali para trabalhar, e o lanche que a gente oferece, que está dentro das referências do CRASC e dentro das oficinas a gente oferece. Certo. E a diferença que faz? E a diferença que faz é absurda. Perfeito. Ô Thaís, hoje, o que foi mais gratificante na sua jornada como secretária de assistente social? Nos meses que você foi de janeiro até agora, né? Já foi aí 10 meses, vamos dizer assim, né? Eu acho que mais muita coisa foi importante, né? Mas eu acho que esse projeto das mães atípicas, quando a gente começou, muitas pessoas desacreditavam dele, né? Uhum. E quando a gente fez e teve 2 mulheres assim que me marcaram muito, que elas falaram, Thaís, obrigada por vocês olharem pra gente, porque ninguém estava enxergando a gente. Então aquilo ali pra mim foi um momento assim que eu pude entender o porquê que a gente estava aqui, né? Por que Deus permitiu que o Claudir ganhasse aquela campanha. Perfeito. Bem apertado. Eu entendi o porquê que eu estava ali. E mesmo com as dificuldades, porque que valia a pena permanecer ali. Então, não que a gente é melhor do que ninguém, a gente tem muito que aprender ainda, a gente tem muito que melhorar, tem muito que ser feito, né? A gente sabe disso. Sim. Mas a gente também precisa olhar para o que tem sido feito para o município. E eu acho que o que é bom a gente tem que falar, o que é vitória para o município a gente tem que mencionar. Perfeito. E não é tapar os olhos porque não tá bom, não é isso. Mas é também olhar para o que tá bom e falar do que tá bom. Perfeito. Ô Thaís, o nosso tempo aqui já está acabando, né? Mas eu quero perguntar para você, o que motiva, o que inspira você a acordar todo dia, seguir em frente, cada vez buscando mais recurso, resolver os problemas do próximo, muitas vezes colocando o próximo na frente? Recentemente eu dei uma palestra lá em Tubarão, né? E eu falei um pouco da minha história. E eu fui uma criança que um dia via minha mãe pegar a cesta básica na igreja para poder sobreviver, né? Para ter essa ajuda. Então eu sei como é ser ajudado. E eu sei o quanto é necessário para quem está passando por um momento de vulnerabilidade ter essa ajuda. Então, hoje eu vejo como uma forma que Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos, e a gente está aqui para ser um instrumento dele, para aquilo que ele quer fazer, né?
Então, acho que isso hoje é o que me motiva, sabe? É fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, pelo tempo que Ele quiser que a gente faça. Não é a gente que certo. decide, né? Não, tá na mão dele. A gente tá aqui só para disponível. Perfeito. Thaís, deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando. Então, pessoal, quero agradecer aqui a oportunidade, né? Para a gente estar falando um pouquinho do que a gente tem feito aqui pelo município e dizer que a assistência social, o social, ele é de todos nós. E quando eu falo isso, porque todo mundo pode colaborar, todo mundo pode ser uma mão estendida. E a gente está aqui, se quer ajudar, não sabe como, pode nos procurar, que a gente te indica vários caminhos para você aí poder abençoar alguma vida. Você que pensa que, isso que eu sei fazer não vai ajudar em nada. Vai ajudar. De alguma forma, nós vamos aproveitar o seu talento, né? A sua doação, a sua experiência, a sua história de vida pode ajudar também, né? Em forma de palestra, alguma coisa, para alguma coisa vai servir. Vai, pode ter certeza, a gente acha. É isso aí. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Dizer que é uma honra ter você aqui no podcast Construção do Futuro. E sempre que você quiser falar de alguma coisa, só chamar que a gente agenda aqui para você estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Tá certo. Muito obrigado você que nos acompanhou pelo YouTube até agora. Na terça-feira que vem estaremos aqui novamente às 20 horas. Muito obrigado você que nos acompanhou pela Rádio Capivari FM. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.